Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe a todos, que o Senhor seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Amados, dando sequência ao nosso manual do crente, hoje vamos tratar do tema o novo nascimento do homem, que está em João, no capítulo 3, do verso 1 ao 21, e à frente, João, capítulo 5, verso 24 ao 26. Vamos à leitura? Assim está escrito: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A outra parte, João 5, São João, vamos ver aqui, São João 5:24, 5:24 ao 26, é isso aí. Então vamos lá. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que veio a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão
a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Louvado seja Deus! Portanto, meus queridos e amados irmãos, aqui nós temos um dilema específico: ou manter a nossa vida no natural sem aceitar a Cristo como Salvador, ou o aceitamos e passamos da vida natural para a vida espiritual, sobrenatural. Assim é que todo aquele que nasce de novo se torna nova criatura, entra para o rol daqueles que irão habitar no paraíso, no reino de Deus, com todos os salvos. Portanto, quer Deus que nós tenhamos a simples inteligência de vermos na ação de Jesus Cristo a porta aberta para que nós venhamos a aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Assim é que todo aquele que aceita Jesus tem a vida em abundância. Será como ele ganhasse não uma sobrevida, mas pulasse da vida efêmera, da vida passageira, para a vida eterna. Essa é a promessa de Deus, a promessa de Cristo para todo crente que crê em Jesus Cristo. Assim sendo, o homem, agora sob nova, digamos, direção, que agora a direção passa a ser de Deus, o homem, então, a ele é ensejado a oportunidade de ser nova criatura, um homem nascido de novo da água e do Espírito, como o próprio Senhor ensinou a Nicodemos. Meus amados, esse novo nascimento requer tarefas a serem cumpridas pelo novo convertido. Já recebe o novo convertido a ordem de ir e pregar, de libertar, de curar, de trazer as boas novas do reino de Deus a toda criatura. Mas o homem precisa se preparar para isso. Ele tem que estudar a palavra de Deus para entender quando for questionado pelo não convertido a respeito do reino de Deus. Ora, simples, porque se não entendemos nada, como poderemos opinar ou como poderemos ensinar ou discutir do assunto? Não é verdade? Portanto, precisamos ter o máximo de conhecimento daquilo que vamos tratar. Se vamos tratar do reino de Deus, precisamos ter conhecimento da ação do Espírito Santo, da ação de Cristo, o que ele fez por nós, o que ele ainda fará por nós, e a ação de Deus em nossa vida. Se não temos esses fundamentos básicos da vida do crente, como iremos ensinar o novo convertido ou o inconverso, aquele que ainda não se converteu? É impossível, não é verdade? Você há de convir comigo que nasceria aí uma impossibilidade do crente estar ensinando aquele que ainda não é crente, ou do novo convertido. Portanto,
Aquele que nasce de novo, ele nasce com um ímpeto, com a ênfase de buscar, de aprender, de beber, de matar a sua fome espiritual. Porque até então, até antes do momento do seu nascimento, ele só recebia alimento para a carne, através do pecado que o alimentava. Mas agora, em uma nova vida, requer um novo alimento, o verdadeiro alimento, o alimento espiritual, fazendo com que o seu espírito cresça à estatura de Cristo. E quando se diz crescer à estatura de Cristo, não é fisicamente, não é deixar o cabelo comprido, a barba comprida, colocar aquelas vestes que Jesus usava. Não é nada disso, não é nada disso. É atingir a santidade de Cristo, atingir o amor de Cristo, o estado de amor de Cristo, o estado de paz de Cristo, o estado de discernimento das coisas espirituais que Cristo tinha. Então veja o trabalho que o novo convertido tem pela frente. Ele não pode ficar estagnado, não pode receber Jesus e parar por aí, e apenas ir aos cultos, ouvir a palavra ali falada. Não. Ele tem que buscar. E a falta de leitura, a falta de educação escolar, não o impede de maneira alguma de ter discernimento, porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Basta pedir. Se pedir, vai receber. Não é o que Jesus prometeu? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Portanto, aceitou Jesus, não tem discernimento, não tem conhecimento, peça a Deus para te esclarecer. Mas Cristo só vai esclarecer aquele que estiver em atividade. E essa atividade é exatamente esse fato da busca, da forma em que busca, do grau de busca do crente. Portanto, quanto mais for a busca, mais haverá compromisso de Cristo com aquele que busca. Óbvio, tem muitos que têm preguiça de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, então, misericórdia. Nem pensar, nem pensar. Lê um verso aqui, outro acolá e está passando de bom. Para ele, para o preguiçoso. Esse é o tal nécio. É o crente nécio. Ímpio, na verdade. Que não se converteu de fato. Que teve uma conversão meia colher, como se dizem por aí. Uma expressão que se usa no meio dos obreiros da construção civil. Portanto, temos que ter esse entendimento em nossa vida, para que possamos progredir, para que possamos aprender e prosseguir aprendendo de Deus. Meus amados, eu conto sempre que, embora eu sendo advogado, praticante, lógico, hoje é que eu não tenho mais o meu escritório aberto, mas eu tinha à época, eu pegava a palavra de Deus, a Bíblia, sentava na cadeira, abria a Bíblia e começava a ler, mas não entendia patavina, entendia nada, entendeu? Isso foi por um mês, e eu ali me esforçando para entender o que eu estava lendo.
Até então, a letra da Bíblia para mim era letra morta. Não saltava das palavras a vida que ela tem. Aí eu meditei em Deus e falei: Senhor, está errado. Se o Senhor me manda ter conhecimento, prosseguir conhecendo o Senhor, e eu estou lendo, mas não estou entendendo nada, me ajuda a ter discernimento da palavra. Fechei a Bíblia, fui embora para casa depois do horário de trabalho. No outro dia, eu volto e refiz as leituras que eu vinha fazendo, ali do princípio, lá do primeiro livro do Novo Testamento. Meus amados, eu vos confesso que, de repente, eu me pus a chorar, me coloquei a chorar, porque aquilo que eu lia parece que saltava da Bíblia viva, palavras vivas, palavras de vida. Eu estava finalmente entendendo o que eu estava lendo. Parece que para aqueles que conhecem, que já têm o discernimento, isso é bobagem. Mas não é. Não é bobagem. Os meus olhos do entendimento estavam fechados para entender. A minha razão precisava ser trocada pela razão de Deus, pela razão de Cristo, pelo amor do Senhor. E eu ainda não havia feito isso, embora fazia algum tempo que eu havia me convertido. 2 meses e pouco. Então, quando o Senhor me dá o discernimento, as coisas passaram a ter uma significação especial, real, viva. O Evangelho, para mim, era vivo. Eu não aguentava muito ler mais do que 3, 4 versos da Bíblia, porque começava a chorar, me emocionava muito, como me emociona até hoje. Portanto, se lhe falta conhecimento, Jesus já ensinou. Se vos falta conhecimento, peça ao Espírito Santo que o dá com liberalidade. E é verdade. Eu tive essa prova na minha vida. Posso ensinar a respeito. Portanto, precisamos ter esse desprendimento do eu, do ego, e permitir abrir o coração para Deus nos ensinar. Mas então, ou melhor, até então, um advogado, conhecedor das leis humanas, conhecedor das letras, porque uma faculdade te dá base de conhecimento. Uma especialização te dá base do conhecimento, mas apenas no que tange a cultura humana. Apenas isso. Do outro lado, do lado espiritual, eu não tinha nenhum discernimento, nenhum conhecimento. Então eu precisava ser reformado, e o Senhor me reformou naquele dia que eu pedi. E meus pensamentos, a minha vida mudou, porque eu passei a entender a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus. Não há, e jamais poderia haver, uma desculpa
que servisse de base para que eu não venha buscar a Deus. Isso é buscar a Deus. Isso é estar aliançado com Deus. Porque aquele que se dispõe a colocar-se aos pés de Cristo, ele esclarece, ele ensina, ele molda, ele tira tudo aquilo que não presta da sua vida e coloca o que presta, o verdadeiro, o real, o vivo. Daí ser chamado nova criatura, vivo, porque agora, como vivo, Deus me enxerga, me vê na condição de novo convertido, na condição de crente, na condição de buscador da pessoa dele, na condição de faminto pela sua palavra, pelo reino de Deus. Portanto, tem que haver essa permuta de situações em nossa vida para que nos transformemos. Tem que haver esse abrir de direitos, abrir mão de direitos, tais como o livre-arbítrio, o qual não é nada mais, nada menos do que a vontade pessoal que eu tenho. Ela está debaixo dos pés de Jesus. Eu não preciso mais dela, eu não preciso mais do livre-arbítrio, eu não necessito dele, porque eu tenho a direção de Deus em minha vida. E é para isso que nascemos de novo, devido à necessidade que o homem tem de uma direção correta, de uma direção que o levará a um novo patamar da vida. Saltar da vida que perece, que tem fim, para a vida infindável, que é a vida eterna. Mas, amados, isso só é possível quando nos entregamos por inteiro, sem reservas. Não podemos guardar para nós nada. E quando eu digo isso, estou falando do velho homem. Eu nasci de novo, então eu vou guardar velhas atitudes, velhos feitos, velha história. Não! Porque Deus está escrevendo uma nova história para mim e o fará para você. Creia nisso. E a história que Deus escreve é muito melhor, é mais verdadeira. Não há mentiras, não há pontos obscuros, não há perdas, fracassos, insucessos. Não. Haverá sim provações, haverá sim dificuldades, porque o caminhar é complicado. Mas se você se desprende, você andará com facilidade pelo estreito caminho da salvação. Porque é estreita a porta de entrada no reino de Deus. Se não nos adequarmos, se não retirarmos de nós a gordura que o pecado provoca em nós, não vamos passar pela porta estreita. Temos que estar enquadrados para entrar. O gordo da gordura da vaidade, o gordo da gordura do pecado, não entra. Não entra. O caminho da salvação, além de estreito, tem subidas ao Calvário, à cruz. Tem descida
ao deserto? Tem. Porque tudo isso é ferramenta, ou são ferramentas, para trabalhar em nossa vida espiritual, para nos melhorar, para nos aplainar, para arrancar de nós aquilo que não serve. É por isso que a palavra de Deus manda que nós atinjamos a estatura de Cristo. Sejamos santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos batalhar para a nossa salvação. A nossa batalha é ferrenha, é dura, é muito complicada. Prestemos mais atenção na nossa vida e vamos trabalhar nela, na conformidade com o que requer o Senhor. Amém? Que o Senhor seja com todos nós, que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor nos leve a Cristo e nos acha preparados para subir, se vivo estivermos, ou ressuscitarmos, se já estivermos mortos. Louvado seja Deus. Que o Senhor seja com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado.